Agora vamos supor, né, que você tenha um sistema onde a sua distribuição, né, de pontos, ela não é mais fixa no tempo e cada ponto ela tem um certo movimento caracterizado, né, pela velocidade, tá? Então agora a nossa distribuição, né, ela não é mais função apenas da posição, né? Ela precisa ser função agora, né, da posição, da velocidade e, obviamente, do tempo, né? Então a gente vai tentar agora, né, trabalhar para descobrir qual é essa distribuição, né? Qual é a forma desta distribuição, né? Levando em conta algumas condições que nós vamos impor ao sistema, ok? Então, pessoal, esse F é, como eu falei antes, a densidade de pontos nesse espaço de velocidades e posições, né? Onde a posição é representada por x e a velocidade por v, né? Um caso trivial no espaço tridimensional para cada uma dessas quantidades, tá? E essa densidade, quando eu multiplico pelo elemento de volume d3x e d3v, né, onde esse d3x, né, no sistema cartesiano é dx, dy, dz, né, e esse d3v é dvx, dvy, dvz, tá? Então essa quantidade aqui nos fornece o número de partículas dentro do elemento d3x, né, que é dado por isso, e do elemento d3z, que é dado por isso, né? Por comodidade, a gente faz esses índices, né, variando numericamente, né, x1, y2, z3, e a mesma coisa acontece aqui para esse x, y, z. Bom, então, ó, a densidade de pontos, né? A densidade de pontos n de x, né, espacial, né, na posição x e no tempo t, é dado pela integração, né, do f em todas as velocidades, né? Então eu teria que o n de x t, né, é igual à integral nesses elementos de volume v do f de x, v e t, ok? Né? Então, a gente tem agora um novo espaço, né? Eu vou fazer num plano por simplicidade, né? Então, eu tenho um espaço de velocidades e posições, né? Onde os pontos estão contidos aqui nesse espaço, né? E esse espaço está relacionado aqui com, na verdade, a gente associa ele ao espaço de fases do sistema, né? Os estados do sistema vão ser caracterizados por esse diagrama, né? Esse espaço aí. Então vamos pegar o seguinte problema, né? Considere um sistema que é um gás, né? Com N moléculas, tá? Contidas em um volume V, né? E vamos tentar calcular essa distribuição seguindo algumas regras, né? Como antes, né? Só para lembrar a notação, esse X, né? É o espaço tridimensional, né? Que a gente vai caracterizar aqui por simplicidade por x1, x2, x3, né? Na verdade, comodidade, não simplicidade. E V, né? É o espaço tridimensional das velocidades, né? V1, V2, V3, né? Se a gente for pensar lá num sistema cartesiano, né, comum, esse é o x, y, z, e isso daqui é o Vx, Vy, Vz. Bom, então, seguindo a lógica, né, o número total de partículas dentro desse volume, né, através da distribuição, é dado por n igual a integral dupla, né, d3, eu faço a integração no espaço,
e a integração nas velocidades dessa distribuição ou densidade, x, v e t, ok? E, né, a nossa densidade clássica, como dito antes, né, a densidade espacial n de x é igual à integração de v, né, de x v t, né, porque a distribuição depende do tempo, uma vez que eu tenho um movimento, d3v, tá certo? Então essa daí é a nossa densidade, né? Obviamente ela depende do tempo, né? Eta de xt, né? Isso é a integração da densidade nesse elemento de volume, que é o elemento de volume no espaço das velocidades. Então, se a gente tiver essa distribuição, né? Se a gente encontrar essa distribuição, né? Nós podemos calcular, né, o valor médio de qualquer outra função, né, utilizando, né, a forma funcional desta. Exemplo, né, se a gente tiver uma função g de x e v, né, e quero calcular a média dessa função, isso é igual, né, à integração dupla, né, da função g vezes o f nesse espaço, que é d3x, d3v, né? Sobre, obviamente, a ponderação, que é a integração de f d3x, d3v, não é? Então, essa daqui é a relação que vai nos dar, né, o valor médio dessa função g qualquer, seja uma física ou qualquer outro tipo de informação que a gente queira obter. Então, o valor médio, integração dupla por causa desses duas variáveis aqui, né, que na verdade são tripla cada uma delas, né, dando um espaço total de 6 dimensões. Você coloca a função e coloca essa densidade aí, né, para ponderar o sistema. Então, ó, a gente define, né, a relação entre essas duas quantidades, né, a densidade de pontos, né, ou distribuição, com a densidade de probabilidade, né? Então, se F' é a densidade de probabilidade da partícula estar na posição x com velocidade v no tempo t, isso é igual à densidade de pontos, né? Densidade ou distribuição na posição x, v no tempo t, dividido, né, pelo número total, né, pela densidade de pontos nesse espaço, que é a integração de f de x, v, t no elemento de volume v, ok? Ou f de x, v, t sobre n de x, t. Então, só para deixar mais claro, né, o que a gente tinha dito antes, né, talvez por conta do áudio, f de x vt é a função densidade, né, f' de x v t é a função densidade de probabilidades, né? E esse n de xt, né, é a densidade de pontos, né, em uma dada posição, né? Por exemplo, quantos pontos eu tenho na posição x em um dado intervalo de tempo, tá? Então a gente guarda essas informações e aí vamos partir para calcular a distribuição clássica do equilíbrio. Então veja bem, e aí se a gente estiver interessado em calcular a média de uma quantidade V, né, certo? Gire, que depende de V, né, em um volume limitado ΔV,
vamos dizer assim, volume espacial, né? dx, dy, dz, tá? Essa daqui é igual à integração, né? A gente faz a integração d3x integral de d3v, né? Da função densidade xt, xvt, né? E de vezes, obviamente, a função g de v, tá? Sobre, novamente, a integração dupla, né? d3x integral de d3v da nossa distribuição f de x, v e t, ok? Então, a gente pode rearranjar essa função, né? Isso aqui é o volume, né? Volume, tá? E aí isso aqui fica integral de d3v f de x v t g de v, tudo isso sobre integral de d3v f de x v t, ok? Observe que esse fator aqui, como a gente tinha falado antes, é o n, né? n de xt. Então, a expressão fica 1 sobre n de xt, né? X vetor, que é a nossa densidade, né? Espacial, integral de d3v f de x v t g de v, né? Que é o valor médio dessa quantidade aqui, ponderada aqui em um elemento limitado do volume, né? Um elemento de volume espacial dx, dy, dz, ok? A gente caracterizou aqui a nossa densidade, né? Nós podemos definir uma nova quantidade via ela, né? Que é a densidade de probabilidade f', obviamente dependente, né, de x, v e t, né? Essa quantidade é definida da seguinte forma, né? Quando eu tiver f' de x, v, t vezes os elementos de volume d3x, d3v, isso aqui vai me dar, não é, a probabilidade de que uma partícula esteja dentro desse volume d3x e dentro do elemento de volume d3v, né? Então, a probabilidade, né, de que a partícula esteja contida, né, com uma velocidade v e posição x dentro de um elemento de volume dado por essas duas quantidades. Então, é probabilidade de que a partícula tenha posição x em d3x e velocidade v em d3v. As considerações, né? A gente considerou que nós vamos considerar, né, que temos n moléculas, né, moléculas em um volume V, né? Vamos considerar que não existem forças externas, né? Ou que essas podem ser consideradas desprezíveis, né? Nós vamos considerar
obviamente, no equilíbrio, que é independente, né? A distribuição é independente do tempo, né? E aí, homogênea, né? E isotrópica. Vamos fazer essas considerações para que a gente encontre essa distribuição clássica. Então, ó, de posse dessas informações, né, o nosso f era uma função, né, de x, v e t, né, de um modo geral. Mas como a nossa distribuição vai ser homogênea, né, ela não precisa depender, né, desse x. E como também nós vamos considerar o equilíbrio, né? Então o estado não muda, não varia com o tempo na média. Então vamos desconsiderar esse tempo, de modo que essa f vai ser um f de v, né? Apenas, né? E aí esse v, né? A gente pode dizer que o f é uma função de v1, v2 e v3, né? Onde essas quantidades são as componentes do vetor velocidade, né? Numa base. Então vai ser v1 x1 chapéu mais v2 x2 chapéu mais v3 x3 chapéu, né? Que numa notação de somatório é o somatório em i, né? De o vi xi chapéu. Bom, então só repetindo, né? O nosso f é um f de v apenas, né? Que é igual a um f de v1, v2 e v3, né? Que são as componentes aí, né? Do vetor velocidade. Então, nesse espaço, né, nós temos um sistema de eixos ortogonais, né, onde eu tenho V1, V2 e V3, né, e por uma questão de comodidade, eu vou mudar esse sistema que é cartesiano, né, retangular, em um sistema esférico, né, uma vez que a gente não tem, né, dentro das condições que a gente impôs, dependência com ângulo, né, dentro desse sistema. Então, aí as variáveis vão depender apenas da norma do vetor. Então, mudando para esse sistema de variáveis, nós temos aqui o módulo do vetor v, né? O ângulo de v com o eixo v3, né? A gente chama de θ, projetamos o vetor no plano v1, v2 e esse forma o ângulo φ. Então, só recapitulando, nós temos que a função depende, né, do vetor velocidade apenas, não depende do tempo, né, e também não depende da posição, né, a posição é a questão da homogeneidade no equilíbrio, né, e aí nós temos um sistema de eixos tridimensional cartesiano, né, retangular, V1, V2, né, V1, V2 e V3, tá? E por comodidade, em virtude dessa não dependência com ângulo, né? Eu vou escrever, nós vamos escrever essa distribuição em termos desse novo sistema de coordenadas, que são as coordenadas esféricas. Então, de novo, repetindo, né? Nesse sistema de coordenadas esféricas, né, nós temos um comprimento, né? Que é o comprimento do vetor, né? O ângulo que este vetor faz com o eixo 3, né, ou o eixo z, né? Aí eu projeto o vetor no plano 1, 2, que seria xy, né? A projeção forma um ângulo com o eixo 1, né? Esse ângulo eu chamo de φ. Então, na verdade, o que a gente fez foi transformar de V1, V2, V3, né, em V θ e φ, né? Essa é a transformação que nós vamos fazer. Bom, a transformação é fácil de fazer, né? Essa projeção aqui ao longo do plano, né?
formado pelos eixos 1 e 2, né? É a projeção do vetor aqui, né? Então, é exatamente esse lado aqui. Então, portanto, este pedaço aqui é V seno de θ, né? Esse pedacinho aqui é V, que é o comprimento do vetor, vezes o seno de θ. E aí eu projeto ao longo do ponto 1, né, esse comprimento, né? E aí vai ser V seno de θ vezes o cosseno deste ângulo φ, né? Faço a mesma coisa com o eixo 2, e aí vai ser V seno de θ vezes o seno de φ, né? E sobre o eixo 3, né, é a projeção desse vetor aqui, né, V, ao longo do eixo 3, que é nada mais, nada menos do que V cosseno de θ. Então, dessas a gente tem a tradução de um sistema de eixos no outro. Então, as equações que fazem essa tradução são, né, V1 igual a V seno de θ cosseno de φ, V2 é igual a V seno de θ seno de φ, e V3 é igual a V cosseno de θ. Só a gente fez uma mudança de variáveis, né? A mudança de variáveis foi que V, né? V1 é igual a V seno de θ cosseno de φ, né? V2 igual a V seno de θ seno de φ, e V3, né, igual a V cosseno de θ, né? Essa foi a mudança de variáveis, né? Foi de cartesianas para esféricas, né? Em virtude da assimetria do problema. Então, veja, a função, então, não vai depender desses ângulos aqui, né? Porque a gente tem um sistema homogêneo e isotrópico, né? A isotropia tem a ver com a direção em que você olha para o sistema, e a homogeneidade é que a densidade é a mesma, ou na média, em todos os pontos.